Países latinos e a União Europeia voltaram a se reunir essa semana na tentativa de fazer avançar a proposta de integração comercial entre as duas regiões, mas nem todos os setores estão empolgados com a negociação. Uma reportagem você vai ver agora de Evandro Cini. Se o acordo for fechado, irá envolver 720 milhões de consumidores e cerca de 20% da economia global, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Falando assim, parece um negócio tremendo. Mas quais os benefícios a curto prazo desta parceria? Com a resposta, o professor Luiz Gonzaga Beluso, um estudioso da economia latino-americana e secretário de Política Econômica do governo Sarney. Você expande as suas relações comerciais, que é um movimento importante para uma economia que fazem parte do Mercosul, né? Você amplia o seu espaço de comércio. Isso é muito importante porque, na verdade, você abre oportunidades para suas empresas, para suas exportações de manufaturados, para suas exportações de commodities, etc. O encontro em Bruxelas nos últimos dias, encabeçado pelos europeus, não teve apenas o Mercosul como convidado. Os latinos estavam em peso pela CELAC, a comunidade de estados que também engloba o Caribe. Sem desmerecer a América Central e as Antilhas, os emergentes estavam mesmo representados pelo quarteto: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E é justamente o Cone Sul a voz em defesa dos interesses sul-americanos. Embora a proposta de comprar e vender produtos com burocracias e custos reduzidos seja tentadora, existe o risco destas facilidades prejudicarem alguma parte do mercado interno. E os europeus estão bastante cautelosos com isso. Para facilitar a explicação, vamos a 2 exemplos reais. Os produtores de frutas da França apavorados com a eventual chegada dos concorrentes latinos, de ótima qualidade e preço baixo. O mesmo tema abala pecuaristas espanhóis e belgas, que irão brigar com as internacionalmente famosas carnes argentina, brasileira e uruguaia. Mas isso faz parte das negociações internacionais em todos os tempos, em todos os momentos, né? É uma coisa que diz respeito à preservação de interesses dentro do seu país, né, ou dentro da sua região, em confronto com outras regiões, né? Isso faz parte da articulação dos negócios, né? Então, praticamente, o que funciona é que se você cria um acordo em que as regras sejam respeitadas, porque não há essa liberdade do comércio abstrata, essa não existe. Faz tempo que não existe, as pessoas não perceberam, ficam dizendo bobagem. Então é preciso ter claro que você precisa ter regras e acordos para chegar a uma forma de comércio, de relações comerciais que seja interessante às duas regiões. O que o economista Luiz Gonzaga Beluso menciona são entraves impostos pela União Europeia para que, no final das contas, o tratado não se torne uma armadilha. O lado mais rico da negociação exige rígidos compromissos do Mercosul com temas ambientais. É uma preocupação legítima e alinhada com os governos das 2 maiores economias europeias, a França e a Alemanha. Mas também serve como freio de mão para um potencial crescimento agrícola-pecuário que poderia deixar a América do Sul ainda mais imbatível na exportação de alimentos. O protesto do Brasil ficou bem evidente em diferentes discursos do presidente Lula sobre a pressão imposta por Bruxelas, que teve, inclusive, promessas de retaliação. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. O professor Beluso ressalta que os pronunciamentos em tom de troca de farpas têm de ser vistos como uma queda de braço em que as 2 partes tentam chegar a um ponto comum. A história dos padrões de relações internacionais são sempre marcados por convivência entre protecionismo e
abertura comercial, não existe essa oposição, existe uma convivência. Então, e nessa convivência é fundamental que você tenha condições institucionais, regras, portanto, que permitam a aproximação dos dois países com o mínimo de perda para cada região. Por mais que a chapa tenha esquentado, o governo brasileiro está otimista e aposta na assinatura do acordo ainda neste ano. Cristiano Vilela, esse acordo começou a ser discutido lá em 99, fechado em 2019, ainda não foi totalmente fechado porque cada país europeu ali que faz parte da União Europeia precisa no seu parlamento aprová-lo também e depois discutir com o Brasil. Nós tivemos essa reação porque a União Europeia fez essa série de exigências, né? E o presidente considerou o Lula inaceitáveis essa série de exigências, né? E sabemos também que ao longo desse período, né, Cristiano, muito se mudou a geografia comercial mundial, né? O avanço da Ásia, da China, principalmente. Hoje nós temos uma disputa total entre China e também Estados Unidos. É evidente que o bloco europeu é estratégico, a troca de tecnologia, mas hoje também o protecionismo é muito utilizado em relação ao meio ambiente. O Brasil é sempre colocado como o patinho feio, né, Cristiano? Exatamente. Agora, o Brasil ele é o patinho feio quando convém, né? Porque em determinadas situações o Brasil realmente ele é bastante atrativo. E aí nós vemos esse bloco possivelmente seja criado, torcemos, né, para que seja efetivamente criado, formalizado. Ele faz com que esse setor, esse amplo bloco envolvendo Mercosul e União Europeia, abranja um total aí de mais de 700 milhões de consumidores. Pensando estrategicamente enquanto economia mundial, isso faz com que esse bloco tenha maior força, maior pujança para discutir de uma forma mais austera com relação ao bloco do Oriente, liderado pela China, e aos Estados Unidos. Estrategicamente, ele é importante. Agora, é um jogo de xadrez. Existe uma série de detalhes que precisa ser analisado e precisa ser costurado internamente dentro de cada um dos países. No caso da França, especialmente, que talvez seja o país europeu que endurece mais essa negociação, existe um forte lobby interno do setor agro que, historicamente, ele tem uma série de benefícios, né? Uma série de formas que o governo francês usa para proteger esse setor e proteger com isso a sua economia. Então, é um setor que, de fato, tem feito muita pressão e a França está, de alguma forma, titubeando um pouco para avançar nessa questão. O fato é que é algo extremamente importante, valioso, mas, de fato, precisa realmente de um conjunto, de uma articulação conjunta para sanar todos os pontos que estejam soltos e que, de fato, se consiga fazer essa tão sonhada combinação entre Mercosul e União Europeia.